8h16. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. E hoje o bate-papo esportivo tá um pouquinho diferente. Eu tô aqui fazendo companhia pro Antônio Carmo. Um ótimo dia para você, uma ótima quinta-feira, Carmo. Bom dia para você, Carol Serra, a todos os amigos que nos acompanham aqui no bate-papo. Quando você me disse que era você, eu falei, é feriado então amanhã, porque Cláudio Nicolini já emendou, né? Já veio isso na minha cabeça. Eu falei, eu não esqueci que amanhã é feriado, mas não, peraí, 7 de maio, 8 de maio. Tá trabalhando, Carmo. Sejamos justos, vai estar a trabalho, teve que ir pro litoral, fazendo um trabalho aqui para nossa Band Vale, assim você o dispensou e tá tudo corretamente acertado. Então, um bom dia especial para você, Carol. Grande vascaína, feliz da vida com o Vascão. Um abraço a todos e um bom dia especial aos amigos que nos acompanham. Se você me permitir, Carol, deixe-me abrir o nosso bate esportivo de hoje, falando sobre o lançamento deste livro aqui, que é Futebol, Seu Mágico, do taubatiano Sérgio Geia. O pai dele foi goleiro do Taubaté no começo dos anos 60. Me informou Moacir dos Santos, que sabe tudo da história do Taubaté, e claro que o Sérgio sabe também. O Sérgio é um escritor taubatiano, já escreveu outros livros de crônica e resolveu partir para o lado do futebol. Pode ser que vocês não enxerguem bem aqui, porque aqui ao fundo, meio escondidinho, tem uma foto do alviverde imponente do Palmeiras, campeão brasileiro de 1969, Leão, Eurico, Baldock, Nelson, e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Héctor Silva, Leivinha, César e Pinho, time de 69, não, Leivinha ainda não estava, chegou, nem o Héctor Silva, era o Jaime do meia-direita. Ele é palmeirense, mas o livro é muito bacana, fui agraciado, ele me deu um livro de presente, eu o entrevistei lá na CIT TV no meu programa de terça-feira, e aí conversamos bastante, muito legal para quem gosta de futebol, uma bela história aqui, misturando ficção com a realidade, a história da vida dele, falando do pai dele e também contando histórias aí dele, torcedor do Palmeiras e outras coisas, contando da família toda taubatiana, muito legal, falando de jogos importantes do Taubaté. Cita inclusive aqui ao longo, tem uma página aqui em que ele fala do bate-papo esportivo, que ele conversou comigo, que ele nos acompanha todos os dias aqui com o Cláudio Nicolini, aí nós indicamos o Moacir dos Santos para passar uma informação que ele queria de uma música ali do Taubaté, tá tudo aqui, registrado nesse livro, Futebol, Seu Mágico, Sérgio Geia, lançamento hoje, a partir das 7h30 da noite, na rodoviária de Taubaté, rodoviária nova, ali na livraria que tem por lá, vale a pena, quem gosta de ler, quem gosta de futebol escrito, eu recomendo este livro aqui, Futebol, Seu Mágico. Abraço ao Sérgio Geia, que está nos ouvindo, nos acompanhando nesta manhã, viu, Carol? Unindo várias paixões aí dos brasileiros, cultura, futebol, enfim, é isso. E já que a gente tá, claro, falando de futebol aqui, eu acho que a gente pode começar falando da Libertadores, né? Eu fiz aqui a minha lição de casa, aí você vai me corrigindo aqui se tiver alguma coisa errada, Carmo, mas Corinthians, Cruzeiro e Fluminense jogaram na noite de ontem pela 4ª rodada da Libertadores. Os 3 times jogaram fora de casa e os 3 times empataram, ficaram no empate. O Corinthians, com o empate do Rivadavia, ele segue como líder geral da competição, já o Cruzeiro se mantém na 2ª colocação do seu grupo e o Fluminense segue amargurando a última colocação. Hoje, 2 times brasileiros fecham a 4ª rodada da Libertadores, não é isso? É isso, Carmo? É isso. Então, daqui a pouco a gente fala dos jogos de hoje, que tem Mirassol podendo assumir a liderança do grupo dele, e o Flamengo, se vencer, vai assumir a liderança geral, vai alcançar Corinthians e Rivadavia com 10 pontos, mas no saldo de gols, o Flamengo, ganhando o jogo hoje, será o líder geral dessa fase até o momento. Mas vai precisar vencer. Mas sobre ontem, 3 empates, que você salientou aí, para o Corinthians, bom. Para o Fluminense, nem tanto. E para o Cruzeiro, ficou ruim. Vamos então dizer o seguinte, Fluminense não ganhou ainda, Carol, nessa fase da Libertadores. Em 4 jogos são 2 empates e 2 vitórias. E bom, ontem, que tanto Fluminense como Corinthians foram empatar os jogos, perdiam, foram empatar para o final. O Fluminense ficou vivo,
Se ele tivesse perdido, tinha acabado a Libertadores para o Fluminense. Com o empate, como também o jogo do Bolívar e La Guaira terminou empatado, né? Foi 1-1. Mesmo estando na lanterna do campeonato do grupo com 2 pontos, o Fluminense não alcança mais a liderança do Independente Rivadavia, que tem 10 pontos e já está classificado, né? Agora o Fluminense tem que fazer o seguinte, ele tem que ganhar os 2 jogos que fará em casa, porque o La Guaira tem 3 pontos, o Bolívar tem 5, ele ganhando os 2 ele vai a 8, já deixa o La Guaira para trás, que só vai poder chegar a 6, e o Bolívar também só poderá chegar a 8, alcançando o próprio Fluminense depois. E aí vai para o saldo de gols. Hoje, é lógico, o saldo do Fluminense é ruim, -3. Do Bolívar é um saldo de 1. Então o Fluminense depende dele para conquistar a segunda vaga do grupo, e depois já ir, né, direto para o mata-mata, pegando o primeiro colocado de algum outro grupo. Mas aí pouco importa, na situação que está o Fluminense, ele quer se classificar. Primeiro lugar não dá mais, mas tudo bem, vai brigar pela segunda vaga do grupo, depende dele, de fazer 2 bons jogos em casa. Se ele tropeçar num dos 2 jogos, acabou para o Fluminense aí, essa fase da Libertadores já vai ser eliminado logo no começo. O Corinthians tomou gol, depois passou 7 jogos sem tomar gol, perdeu do Mirassol 2-1 e ontem estava perdendo do Santa Fé, um resultado que não era catastrófico, mas o empate foi muito bom. O Corinthians continua na ponta da tabela, 10 pontos, e vê Platense ficar com 6. Platense joga hoje com o Peñarol, né? O jogo será realizado na Argentina. Platense ganhando vai a 9 e já elimina o Peñarol. Peñarol ganhando, ele vai a 4 e ajuda o Corinthians. Então, de qualquer maneira, o resultado do jogo de hoje vai ser bom para o Corinthians, porque se o Peñarol ganhar, o Platense fica 4 pontos atrás e o Corinthians abre essa vantagem, que mantém essa vantagem que tem hoje de 4 pontos. O Corinthians vai resolver tudo em casa na última rodada contra o Platense, mas primeiro pegará o Peñarol ainda no dia 20, né? Que é daqui 2 semanas, porque semana que vem serão jogos da Copa do Brasil. O caso do Corinthians com o Fernando Diniz está assim. Só perdeu um jogo, cara, ganha, empata, mas claro que não está sobrando, não está jogando um grande futebol, não está aquele time que você possa dizer que está super confiável, né? Mas pelo menos vai conseguindo os resultados brasileiros nessa primeira fase de Libertadores. É um detalhe que a gente tem que colocar aqui, Carol, não estão sobrando assim como nos outros anos, não. Quando o Palmeiras ganhava os seus 6 jogos, o Flamengo também, o Atlético Mineiro, o Botafogo, né? Os times esse ano estão patinando mais, e a gente vê aí um equilíbrio maior dentro de todos os grupos. Veja o Palmeiras, que ganhou terça-feira, é líder do grupo, mas só com 8 pontos, né? Dos 12 pontos disputados, ficou com 8. Pois bem, mas é importante nessa primeira fase aí, é a classificação. A Copa Libertadores, na verdade, ela começa depois, quando ficam os 16, né? Isso se aplica para a Sul-Americana também, tem muito time aí apenas atrapalhando a vida dos outros, né, nessa fase. E depois aí é que começa realmente a definição com o mata-mata. Então o Corinthians está numa situação muito tranquila, o Fluminense escapou de ser eliminado e está vivo, vai jogar em casa agora 2 partidas, e o Cruzeiro, que eu acho que, por incrível que pareça, teve o pior dos 3 resultados aí, também empatando fora de casa com o Católica. Cruzeiro e Católica, o Católica do Chile lidera o grupo com 7 pontos, mas o Cruzeiro simplesmente vai pegar o Boca Juniors na Argentina na próxima rodada. O Boca tem 6. Aí é o jogo decisivo. Se o Cruzeiro ganhar, beleza, ou empatar, ótimo, ele vai para a última rodada em casa contra o Barcelona, ganha e se classifica. Agora, se ele perder, ele pode até nem se classificar ganhando do Barcelona na última rodada, vai depender daí do confronto Católica e Boca Juniors. O Cruzeiro até que foi bom, teve um jogador expulso, fechou o jogo em 0-0, mas também, Cruzeiro, né, com 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, os times estão ainda bastante enrolados, eu diria, nada de time sobrando aí na Libertadores, em se falando de brasileiros. Tanto é que o Independente Rivadavia aí da Argentina, que pela primeira vez joga a Libertadores e está liderando o campeonato argentino, é uma das surpresas, por enquanto, com a coliderança junto com o Corinthians. Pois bem, aí você falou dos jogos de hoje, o Mirassol pode assumir a liderança isolada do grupo. Ele joga em casa contra a LDU. Ele, Mirassol, LDU e Lanús estão com 6 pontos. Aliás, o Lanús, terça-feira, levou uma sapatada do Alves Reed que ninguém esperava. Tomou 4-0. Lanús, que esses dias aí foi campeão da Recopa contra o Flamengo. Tomou de 4-0 na Bolívia e complicou a vida dele. Então, se o Mirassol ganhar hoje,
Ele que tem 3 jogos, ele abre o retorno com a liderança, ele vai a 9 pontos. Mirassol no primeiro turno, Carol, fez a lição de casa, ganhou os 2 jogos em casa, perdeu um fora. Ganhando hoje, ele vai a 9 pontos, assume a liderança da competição no seu grupo, o grupo G, e aí vai para 2 jogos fora buscar a classificação. A situação está boa para o Mirassol, desde que ganhe o jogo hoje da LDU. Não é fácil. A LDU chegou ontem, treinou em São José do Rio Preto, no Campo do América, está se preparando lá para o jogo de hoje contra o Mirassol. E o Flamengo vai até a Colômbia pegar o Independente Medellín. Se ganhar hoje, garante a classificação, vai a 10 pontos e carimba a vaga. Agora, se não vencer, fica tudo meio embolado. Principalmente se perder. Se empatar, fica igual Corinthians, Cruzeiro, e vai resolver tudo depois com 2 jogos no Maracanã. Do jeito que as coisas estão, né? Com muitos empates acontecendo, não é de estranhar que aconteça mais um empate hoje. O Independente Medellín tem 4 pontos. Se ele ganhar, ele alcança o Flamengo, vai a 7. Passa o Estudiantes, que tem 6. E aí fica para resolver as coisas também no segundo turno. Então, ainda muito embolado todos os grupos da Libertadores, começando o segundo turno dessa fase, viu, Carol? Carmo, então tem muito chão pela frente na Libertadores, né? Muita coisa ainda vai passar por debaixo dessa ponte. Então a gente, claro, segue aqui acompanhando. E você citou a Sul-Americana ontem, né, na Sula, o Vasco e o Botafogo ganharam de 2-1. O Vasco foi até o Chile para enfrentar o Audax italiano e o Botafogo recebeu o Racing no Newton Santos. Queria que você falasse um pouquinho, então, para os nossos ouvintes sobre esses jogos. E hoje também vai ter jogo, né? Eu pensei que era você a goleira do Vasco da Gama ontem, logo no comecinho do jogo. O rapaz tomou um frango. É o Daniel Fusato, que foi revelado pelo Palmeiras, foi jogar na Itália e voltou à reserva. Logicamente, titular é o Léo Jardim. Podia estar você e o Bernardo Baitelli, os 2 vascaínos da redação, e vocês não tomariam aquele gol, tá certo? Porque o zagueiro recuou, o companheiro, e ele deixou a bola passar, para quando ele viu, ele falou, meu Deus, foi correndo atrás da bola, sabe? Coisa de louco. Foi correndo atrás da bola, não deu, a bola entrou, o Vasco tomou 1-0. Mas no segundo tempo, o time do Audax teve um jogador expulso, o Vasco merecidamente virou para 2-1, assume a liderança do grupo, está na briga pela classificação, ele está dividindo com o Olímpia a liderança do grupo, próximo jogo é fora de casa contra o Olímpia. O Vasco, como tem feito aí em outros jogos, Carol, tem poupado muitos jogadores, tanto é que o goleiro foi o Daniel Fusato, que é o reserva do Léo Jardim, e conseguiu uma bela vitória. Era importante para pensar em classificação a vitória ontem. O Vasco, assim como o Atlético Mineiro, a gente tem percebido, não tem dado muita bola aí para a Sul-Americana, não. Tem usado mais jogadores reservas. Ontem o Vasco levou 10 garotos do time de base para entrar no segundo tempo, dar um pouco mais de fôlego ali nas substituições feitas pelo Renato Portaluppi. Ganhou, era importante ganhar e ganhou. E o Botafogo, sim, conseguiu uma vitória sensacional. O Racing é um dos grandes times da Argentina e da América do Sul, campeão da Sul-Americana em 2024, o ano passado fez boa campanha em Libertadores, e o Botafogo, que começou tropeçando em casa no grupo, né, quando empatou com o Cienciano em 1-1, depois, pronto, só ganhou. Foi ganhar do Racing 3-2 na Argentina, e aí ganhou em casa do Independente 3-0, esse Independente também é o café com leite do grupo, perdeu todos os jogos e agora ganhou do Racing. Vai sair para 2 jogos fora, agora contra o Independente, contra o Caracas. E o Botafogo é o seguinte, ele já está classificado, pelo menos em segundo lugar, para disputar aquela repescagem, né? Basta ganhar do Independente, que é um jogo em que ele pode entrar com o sub-20 ou com o sub-60, com os veteranos que o Botafogo deverá ganhar. Ótima recuperação. Esse Botafogo muito instável, ganha jogo contra o Racing na Argentina, ganha em casa jogos difíceis, Carol, e perde o Clube do Remo, que era a lanterna do Campeonato Brasileiro, dentro de casa também. Os problemas do Botafogo, a gente olhando à distância, a gente percebe, são problemas fora de campo, né? Com esse caso todo aí, da SAP, do Terço, fica, não fica, vai embora, volta. E aí essa situação do Botafogo financeira está muito ruim, está prejudicando o time. Mas dentro de campo a rapaziada está colocando ali o seu valor, colocando toda a intensidade. O Botafogo ontem conquistou um grande resultado, essa vitória sobre o Racing foi muito boa. O Botafogo, eu repito, já tem a vaga garantida, mesmo que seja para repescagem, para pegar um terceiro colocado que vem lá
da fase de grupos da Libertadores. Foi bem o Botafogo e garantiu essa situação para ele. Enfim, são os times brasileiros que vão conquistando aí o seu espaço. Sul-Americana, que ao contrário da Libertadores, não é, Carol? Não tem brasileiro campeão nos últimos anos. Só o Atlético Paranaense foi campeão lá em 2021, 22, 23, 24, 25. Os brasileiros chegam na final e perdem, ao contrário da Libertadores, que é um campeonato mais difícil, teoricamente, mais importante, lógico, e os brasileiros estão ganhando todos os anos aí, os últimos 4 anos, aliás, só com times do Rio, né? Flamengo 2 vezes, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, 2 anos anteriores, bicampeão direto e tal. Na Libertadores, os brasileiros estão dominando, ganhando, mas na Sul-Americana não. Vamos ver se esse ano aí a gente tem alguma mudança no que diz respeito ao título da Sul-Americana, hein, Carol? Vamos torcer, né, Carmo? E, já que você falou... Hoje tem o São Paulo, né? É verdade, hoje tem o São Paulo. Falar do São Paulo, que também está poupando jogadores aí, vai pegar o O'Higgins no Chile, e tem também o Red Bull Bragantino jogando contra o Blume na Bolívia. Agora, no São Paulo também, o Roger Machado passou a dar uma poupada lá no seu time, ganhou 3 jogos, aí saiu para jogar contra o Milionários, levou um time absolutamente reserva, empatou, e hoje de novo poupa jogador. Mas o jogo hoje é mais complicado. O O'Higgins é o vice-colocado, o vice-líder do grupo, tem 6 pontos, se ganhar passa, o São Paulo vai a 9, e vai depender só dele para ser o primeiro do grupo. Aí o São Paulo vai ter que brigar para ficar em segundo lugar. Mas, pelo menos em segundo lugar, o São Paulo deve garantir a sua classificação. E o jogo hoje, mais um empate, como tem acontecido tantos empates aí na rodada, não será ruim para o tricolor paulista, não. É isso, a gente vai seguir acompanhando então esses jogos. Amanhã você então vem falar sobre esse resultado, você e Cláudio Nicolini, que estará aqui, né? Vocês vão poder falar melhor sobre isso. E tem gente apaixonada por futebol de fora, já marcando isso. aí, já não marcando nada, na verdade, para o dia 30 de maio, porque tem a final da Champions League, né? Eu adoro ver final. Eu gosto muito. Inclusive tá no cinema, pipoca, né? Vai estar no cinema? Já há alguns anos, Carol, a final da Champions é transmitida em algumas salas de cinema aqui em São José dos Campos, se você quiser, no Shopping Colinas aí. Você pode comprar o ingresso e assistir lá no cinema, até lá, só como se fosse um filme. Emocionante demais, né? Diferente, né? Você assiste a final da Champions no telão. Pode fazer isso, pode fazer a festa em casa, né? Com mais tranquilidade, assim com os amigos, vendo o jogo. Até porque é o seguinte, não tem torcedor fanático do Arsenal e não tem torcedor fanático do PSG. A gente vê o futebol internacional, mas com aqueles olhos assim, pelo menos eu sou assim, Carol, não tenho a torcida para nenhum time do futebol europeu. Quando eu vejo os jogos, eu vejo para ver a diferença, que é muito grande, do futebol europeu com o futebol sul-americano, né? Às vezes o pessoal outro dia falou daquele PSG 5-4 no Bayern, mas isso aí é futebol? Ué, não é aquilo que a gente assiste aqui no Brasil, na Libertadores? É isso aí então que é o futebol, quando acontece, né? Porque ontem, Carol, como a gente já previa, e quem acompanha o futebol, né, sabe que as coisas não se repetem assim com facilidade. Ontem estava na cara, não ia acontecer um jogo de muitos gols. É diferente. O PSG, aquele primeiro jogo foi um espetáculo à parte. Acho que os dois times combinaram. Não pode fazer falta. O Bayern fez 4 faltas naquele jogo. O PSG fez 8. Foi um jogo assim, um grande jogo de amigos, todo mundo jogando bola para frente, espetacular, juiz marcando pênalti, vamos para o jogo. E aí tivemos aquele espetáculo que ficou marcado, e vai ficar marcado, né, de maneira indelével na história da Champions League, aquele 5-4 do PSG sobre o Bayern. Mas ontem estava na cara, não aconteceria novamente não um resultado desse porte, e foi o que aconteceu. E como o PSG, com o Dembélé, abriu o placar logo no comecinho do jogo, a coisa ficou mais complicada para o time do Bayern. O PSG falou, para que vamos sair agora? Estamos com 2 gols de vantagem, vamos segurar, vamos esperar, e aí o jogo ficou mais enroscado. Não houve, assim, aquele furacão de gols, e o Bayern foi conseguir empatar só no finalzinho. Se tivesse empatado uns 5, 6 minutos antes, poderia ter um tempo aí para ferver, jogar com todo mundo em cima, fazer um segundo gol e levar o jogo para a prorrogação. Reclamação de arbitragem ainda, bola na mão, mão na bola. Fosse no Brasil era pênalti, lá na Europa não é não. Aí a arbitragem segue, vamos continuar com o jogo, e aí o PSG segurou 1-1 e garantiu pelo segundo ano consecutivo a sua ida para a final. E
vingou-se do Bayern da decisão de 2021, quando ele perdeu o título para o Bayern, né? Foi na época da pandemia, lá em Portugal, sem torcida, o Bayern ganhou por 1-0 do PSG, que na ocasião tinha Neymar, Messi, Mbappé. O PSG dispensou todo esse pessoal aí e foi campeão no ano passado, e foi com muita folga, né? Goleou a Inter de Milão por 5-0, foi um resultado absolutamente surpreendente, e agora esse ano pega o Arsenal, que volta para a decisão depois de 20 anos. Vai ser na Turquia, vai ser em Budapeste, na Turquia, belo país. O jogo será no dia 30. Vai ser na Hungria. Os grandes... Na Hungria, o jogo é na Hungria, né? Em Budapeste. Carol, os grandes entendidos do futebol europeu, futebol mundial, já dizem o seguinte: parabéns, Arsenal. Por quê? Porque vamos ser campeão? Não, pelo vice-campeonato conquistado. Né? O Arsenal assim? Nunca O pessoal foi já campeão, acha né? que nunca foi campeão. O pessoal já acha que acabou o campeonato. Ah, não, pela bola que eles estão jogando aí, não tem como o Arsenal não tem bola para ganhar do PSG no dia 30 de maio lá na Hungria. Não tem. Olha, não pense assim, não. O ano passado, o confronto era mais equilibrado, né? O PSG e Inter de Milão, e aconteceu aquele 5-0, que é aquela coisa que acontece, é uma goleada inesperada, que você não... De vez em quando você faz um jogo que você tem que golear para se classificar. E de vez em quando acontece um grande confronto do futebol mundial e sai uma goleada dessa, foi um resultado inesperado. Não acredito nisso novamente no próximo jogo. O PSG é favorito? Sim. De ser favorito e confirmar que já é campeão, aí tem uma longa história. Tem os 100 e poucos minutos de jogo, que hoje não são mais 90, né? Antigamente a gente falava, prepare o seu coração para os 90 minutos de emoção. Não, agora, lá na Europa eles dão menos no primeiro tempo, uns 3, 4 minutos, segundo tempo depende do andamento do jogo, né? Mais uns 100 minutos aí de futebol, e o PSG vai ter que confirmar. Ele é o favorito, sim, está em melhor fase, melhor momento. No ano passado, foi campeão da Champions e vice-campeão do primeiro campeonato de clubes da FIFA. Perdeu a final para o Chelsea, até de maneira, veja você, de maneira surpreendente. O PSG era o favorito contra o Chelsea na final do primeiro Mundial de Clubes da FIFA, da primeira Copa do Mundo do ano passado. O que aconteceu? O Chelsea ganhou por 3-0, e o Chelsea está numa draga danada. Já trocou de técnico 3 vezes, não ganha 7 jogos seguidos no campeonato inglês, chegou lá para a final da Copa da Inglaterra, mas não está jogando nada. E foi campeão. E o Arsenal é o líder do campeonato inglês, ele poderá ir para esse jogo já campeão inglês, depois de muitos anos também, depois de 20 anos, pode chegar muito forte lá para essa decisão, e aí é um jogo só. A gente vai falar muito sobre isso, tem tempo, tá bom, Carol? Não, gostei de saber que tá no cinema, não sabia. É uma boa pedida, uma opção legal aí, os torcedores fanáticos então devem se deliciar com pipoca e vendo demais, achei sensacional. Agora vamos voltar um pouquinho pro Brasil, vamos falar sobre o Paulistão, porque hoje tem o primeiro jogo da final do Paulistão A2, a Juventus recebe a Ferroviária às 10 horas da manhã. Tá bom esse horário pra você, Carmo? Não tá bom, nem pros jogadores, né? E aí... você não acompanha tão de perto o futebol da Série A2, está desculpado, porque ali é o Juventus, né? É o Clube Atlético Juventus, o Clube da Moca, né? O pessoal que acompanha mais a Juventus de Turim da Itália acaba se confundindo, mas é o Juventus, o tradicional moleque travesso, time de grande história no futebol paulista, contra um outro time também que tem uma história maravilhosa no futebol de São Paulo, a Ferroviária. Ambos vieram do grupo do São José na segunda fase deste Campeonato Paulista da Série A2. Ambos ganharam do São José. A Ferroviária nos 2 turnos, o Juventus perdeu em São José e ganhou na Rua Javari, quando eliminou o São José. Então, os 2 times fizeram por merecer, depois o Juventus passou pela Votoporanguense, ganhou em casa e empatou fora, a Ferroviária passou pelo Ituano, ganhou fora, empatou em casa, e os 2 times estão na final. Mais do que a final, Carol, é o seguinte, os 2 times já estão garantidos na Série A1 do futebol paulista do ano que vem. Qual é o objetivo inicial de você jogar uma Série A2? É subir para a Série A1. Se for como campeão, maravilhoso. Se for como vice, tá bom demais. Vale o quê? O título, claro, vale um dinheiro a mais da premiação da Federação Paulista, vale você receber a taça de campeão, fazer a festa, colocar no seu estádio lá, ou na Rua Javari, Conde Rodolfo Crespo, estádio Juventus,
ou no estádio da Fonte Luminosa em Araraquara, na Arena Fonte Luminosa, você escreve lá, campeão paulista da Série A2 de 2026. Isso vale muito, fica marcado para a história do clube. Mas é o seguinte, hoje é um jogo mais tranquilo. Quando é semifinal, é nervos a flor da pele, todo mundo querendo o título, né? Querendo a classificação. Hoje já é mais tranquilo, o time que perdeu, o time que for vice-campeão, são 2 jogos, viu, Carol? O primeiro hoje, daqui a pouquinho, 10 da manhã, os times já estão lá na Rua Javari, a torcida já está chegando, e não pense que o estádio vai estar vazio, não. A Rua Javari vai estar cheia. Tem muito juventino lá que já pediu dispensa no trabalho, outro que trocou o horário, vai entrar só meio-dia, o pessoal que é da folga, que já não tem o que fazer, já está lá, o pessoal da noite, né, os notívagos já emendaram a noite para ver o jogo. Não sei, o Juventus gosta muito de jogar às 10 da manhã lá na Rua Javari. Mesmo sendo num dia normal, num dia de trabalho, vai ter muita gente na Rua Javari daqui a pouquinho. E o jogo da volta semana que vem, lá em Araraquara. Os 2 times que são grenás, né? Camisas grenás, camisa vinho, tanto do Juventus como da Ferroviária, agora é fazer a festa. É isso que os 2 times estão querendo, viu, Carol? É isso, nunca mais vou esquecer o Juventus, e já fiz matéria Juventus também com o pessoal lá que joga futebol americano. Foi bem legal. Então, no Juventus? No Juventus. Então, pra tem nunca mais pessoal esquecer. Aí que joga. É isso aí. E vamos falar então de basquete, porque na NBB tem 2 jogos no dia de hoje. Carmo, fala pra gente então quais são esses jogos, os times que jogam hoje no basquete brasileiro. Já é, Carol, rodada de volta, a segunda rodada, melhor de 5 jogos, o Paulistano pega o Pinheiros, hoje o jogo no ginásio Antônio Prado Júnior, do Paulistano, o Pinheiros ganhou o primeiro jogo. Hoje tem também o Corinthians pegando o Minas no ginásio do Parque São Jorge, que é batizado de Vlamir Marques, uma justa homenagem a um dos maiores jogadores da história do basquete paulista e do Brasil, foi grande ídolo do Corinthians, chamado Diabo Loiro, jogou muita bola, muito basquete, o Vlamir Marques, que empresta o seu nome ao ginásio do Parque São Jorge. Corinthians e Minas, o Corinthians ganhou o primeiro jogo lá em Belo Horizonte, então se ganhar hoje abre 2-0 e no sábado pode fechar a série em 3-0, não acredito. O Minas tem um grande time. Paulistano e Pinheiros. O Pinheiros ganhou o primeiro jogo em casa. O Paulistano hoje tem a obrigação, né, de ganhar. Ele faz 2 jogos seguidos. Hoje e sábado em casa. Tem que ganhar pelo menos um para continuar vivo no campeonato. Se aplica ao Minas também. E amanhã tem o segundo jogo das outras séries. Flamengo e Brasília se enfrentando no Rio. O Flamengo perdeu, o Brasília ganhou, melhor dizendo, o primeiro jogo em casa. E o Mogi, que surpreendeu. Deixou todo mundo de boca aberta aí com uma grande vitória na última bola contra Franca, lá em Franca, e vai jogar amanhã e depois domingo em casa, mas também não acredito que o Mogi vai conseguir fechar a série em 3-0, não. Acho que Franca ganha um dos 2 jogos e depois leva tudo para resolver lá no Pedrocão. Acho que Franca ainda vira essa série aí. Tá bom? E claro, também estamos tendo na NBA, viu, Carol? Os jogos também das quartas de final. Ontem o Knicks, o New York Knicks bateu o Philadelphia 108-102, o San Antonio ganhou do Minnesota 133-95. Também estão acontecendo os jogos das quartas de final lá. O grande favorito é o Oklahoma City Thunder, que é o atual campeão, e eu acho que vai pro bi, já que o nosso Boston Celtics já ficou pelo caminho. É isso aí, realmente. Eu gosto muito do Boston Celtics e já dei tchau há muito tempo, acompanho um pouquinho só o basquete, mas não tá dando não, né, Antônio Carmo? Não tá dando. Bom, depois de muito tempo, o Boston foi campeão da temporada 23-24, o ano passado já ficou no caminho e esse ano também já parou. Perdeu do Philadelphia, depois de abrir 3-1 na série, tomou 4-3, vai descansar. E o doutor Celestino, grande torcedor do Boston, palmeirense, que mora lá em Boston, nos ouve todas as manhãs, sei que já pendurou a camisa do Boston lá e falou, deixa para a próxima temporada. Deixa ali, daqui a pouco a gente volta, né? Mais ou menos assim. Bom, vamos falar de tênis? E tem uma coisa legal aqui que eu quero falar com você, Carmo, porque eu sempre aqui ouvi o Bate-Papo Esportivo, ouvindo você falar de tênis, eu falei, vou começar a assistir tênis. Já falei isso pra você, né? Muito Comecei bom. a assistir
comecei a gostar. Não entendo muito, assim, sabe? Muito rápido pra mim. Mas é muito legal. É muito legal a gente dar a oportunidade de assistir coisa que a gente nunca viu, né? Pra poder entender e tal. Os atletas também, isso é muito interessante. Ver a garra dos atletas. Eu acho que tudo isso que tem muita paixão envolve a gente. Então é legal. Se você nunca assistiu uma partida Tem que gostar. vale a pena. Não, mas pode se dar a oportunidade também de ver, né? Porque às Não, vezes, você- às vezes não, a eu gente digo fala assim, você- não é legal. Mas é. Não, sim, mas tem que gostar do tênis, eu digo, porque é um esporte apaixonante, é um jogo sensacional. O atleta, né, o tênis depende só dele. Agora colocaram a possibilidade dele conversar com o seu técnico, com a sua equipe. Antigamente nada disso podia. Hoje ele pode receber instruções, né? Não acho isso muito legal, não. Essa modernidade, tudo vai deixando a coisa de. Mas o tênis é um esporte fantástico, sensacional. Comecei a acompanhar em 81, quando vi John McEnroe ganhando de Bjorn Borg na final de Wimbledon, lá na Inglaterra, um jogo que durou umas 5 horas, foi sensacional, e a partir dali nunca mais parei de acompanhar. E é muito legal a gente ver o tênis, que é um esporte completo, viu, Carol? Por isso que eu falo, tem que gostar do tênis sim, porque é um esporte sensacional, é um esporte que mostra como que o tenista, como que o atleta é poderoso. Jogar uma partida de 5 horas, o Djokovic, às vezes, jogava a partida de 5 horas, saía nem ofegante ele estava, né? Bom, está acontecendo o torneio de saibro lá em Roma, e mais uma vez, né, nós tivemos ontem a derrota de Bia Haddad Maia. A Bia também já deu o que tinha de dar, participa dos torneios, mas já está aparecendo a Venus Williams, não chega mais, né? Ontem perdeu 2-0 lá de uma francesa e já está fora. Bom, no masculino nós temos ainda que aguardar a estreia do João Fonseca, que deve ser só amanhã. Na tabela hoje aqui, ele não está, ele ficou de bye na primeira rodada, descansou, acho que é só sábado, na verdade, que ele vai começar o trabalho, porque domingo e segunda ainda foi o qualifying, depois vieram os tenistas classificados, acho que é só sábado que João Fonseca vai estrear. E Jannik Sinner, grande campeão, que nos últimos 50 jogos ganhou 49 do top 5 aí do tênis mundial, vem de 5 conquistas da ATP, dos grandes torneios, e vai buscar a sua 6ª conquista, jogando em casa, jogando diante da sua torcida. É o grande favorito, viu, Carol? É isso, Carmo. A gente falou bastante aqui de várias modalidades do esporte, muita gente acompanhando, né? Quem tá na nossa transmissão pelo YouTube ou pelo Facebook da rádio, também tem o podcast. Carmo, queria saber como é que você guarda tanta informação. Depois você me dá essa dica aí, viu? A gente lê, acompanha, agora a cabeça ajuda um pouco, mas depois que a gente lê aqui também no computador para deixar a gente mais atualizado em cima da hora. Sabe de tudo, Carmo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar? Então, se quiser, a gente fala aqui da treta do Neymar, que não terminou ainda, mas o Robinho Júnior já pediu desculpa, ia fazer uma grande... O Neymar pediu desculpa pro Robinho, que foi ele que bateu no Robinho, mas o Robinho já estava se achando o pai dele. Vamos entrar com uma ação contra o Santos, pedir rescisão de Robinho Júnior, você não é ninguém no futebol hoje ainda, você pode dar certo daqui a uns anos, mas por enquanto você não... Daqui a um tempo você está jogando no Jabaquara, rapaz. Então, fica quietinho aí, joga a bola, para com essa bobagem acho que foi o staff dele que quis que ele entrasse com ação contra o Santos, e eu vi dezenas de pessoas falando sobre o assunto, e por unanimidade, viu, Carol, ninguém foi a favor do Robinho Júnior, todo mundo dizendo, isso acontece no futebol, para de mimimi, Robinho, essa molecada da geração Z, essa molecada aí tem que aprender com os mais velhos no futebol não tem isso aí não, viu, Carol, tem que jogar bola, vamos pra cima. É isso aí, tem que jogar e tem que fazer bonito, é o que importa, né? Sabe o que ele faz, se sou eu, no próximo treino, na hora que ele tomar um drible do Neymar, ele dá uma rapa, dá uma banda no Neymar, como diz os cariocas, professor, desculpa aí, meu, e segue o jogo, tá certo? E vamos em frente. É isso. E bora seguir aqui o jogo também? Vamos, vai pro trabalho aí que você tem muita coisa para mostrar para os ouvintes do Jornal Primeira Hora. Você fala mais do que o Nicolini, hein? Brincadeira. Menino, eu adorei. Nicolini deixar... Acho que Nicolini... Será que amanhã o Nicolini volta? Pode ficar. Como diz aquela história, não falte para que seu chefe não perceba que você não faz falta, né? O Nicolini é imbatível, insubstituível aqui. Mestre. Obrigada, Carlos. Vamos embora, então? Um abraço para você, Carol, aos amigos todos que nos honram sempre com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quinta-feira, gente. Até mais.